Olá, tudo bem? Eu falei nos dois últimos vídeos sobre narcisismo, tá? E o Senhor Jesus, ele disse assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, tá? Então o narcisista, ele se acha porque ele tem, né, ele desenvolveu a manipulação, então ele consegue enganar as pessoas por décadas, né, inclusive. Ele se mostra uma pessoa boa, sendo que ele não é, tá? E ele se acha. Mas no fundo, o que é um narcisista? É alguém que sofreu algum trauma, né? E essa pessoa, ela é vazia de personalidade, tá? Então ela não tem personalidade formada, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela quer e ela é extremamente infeliz, tá? Então, como eu falei no outro vídeo, um narcisista, ele é ladrão, ele é furtador, ele é depredador. Por quê? Porque ele é uma pessoa extremamente infeliz e ele vê alguém sendo feliz e ele quer roubar, na verdade, aquela personalidade, ele quer tirar da pessoa porque ele quer se completar. Então, o Senhor Jesus veio para dar vida nova, tá? Então, se tu é um narcisista, se tu é uma pessoa que não tem personalidade, uma pessoa vazia, tá? Uma pessoa vazia de personalidade, não tem personalidade, você é uma pessoa extremamente infeliz, uma pessoa extremamente invejosa, mas você judiando, maltratando as outras pessoas, interferindo na vida e nas escolhas das pessoas, você se acha super, né? Isso é aquela coisa, né, que não dorme sem fazer o mal. Quando você faz o mal, você se sente poderoso, poderosa, quando você manipula, né? Então, eu acredito que o narcisista, ele é ao mesmo tempo o líder e ao mesmo tempo ele é o ditador, né? Então, geralmente eles estão em posições de poder e eles usam as pessoas em seu próprio benefício, que eu vejo como própria destruição, porque uma pessoa invejosa, às vezes, ela tem a mais do que o que ela odeia, a pessoa que ela odeia, mas ela nunca consegue ver o que ela tem de bom, entendeu? Porque ela é cega espiritualmente, tá? Então, a Bíblia mostra que Jesus pode trocar o teu nome de uma pessoa narcisista para uma pessoa boa, tá? O Senhor Jesus tem esse poder de renovar o caráter, né? Eu sempre falo em Nínive, né? O que Nínive fazia com as pessoas? Nínive tinha empaladores, né? Você sabe o que é empalar, pegar uma estaca e cravar no ânus da pessoa e fazer sair na boca, tá? Então, se esses monstros, no tempo que não era o tempo da graça, que o Senhor Jesus ainda não tinha vindo, Deus teve misericórdia e perdoou. Você que é narcisista, né, projetinho de demônio, Deus tem uma saída para você, tá? Se você quiser Jesus, você tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, descer as águas e passar a orar a Deus, né? Pedir para Deus transformar esse seu caráter distorcido, né? Essa personalidade que o diabo roubou de você por algum trauma, que você não tem personalidade, você é uma pessoa vazia. E Deus devolver para você a sua essência real que veio do céu, tá? E Jesus vai te dar um novo nome e tu vai ser uma nova pessoa, tá? Só não tem jeito para quem blasfema contra o Espírito Santo, que você não blasfemou, nem vai em nome de Jesus, e para os demônios mesmo, né? Você que é projetinho de demônio, fica tranquilo que você não é demônio, tu ainda é um ser humano. E Jesus tem jeito. Tá, eu vou ler Atos 9. A conversão de Saulo. E Saulo, respirando, ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus, né? Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Então, Saulo, né? O que ele era? Ele era um narcisista, ele era um cara poderoso, um cara que tinha estudado, mas em vez dele cuidar da vida dele, se ele não quer Jesus, seja judeu, fica na tua. Ele queria matar e ele queria... O que o narcisista gosta, gente? De manipular, de forçar, de dominar, tá? Então ele usa artimanhas para obrigar todo mundo a viver do jeito que ele quer. E Saulo era assim, ele era um narcisista, tá? E ele não enxergava que ele podia ter vivido a vida dele, né? Mas Jesus tem medo de narcisista? Será? Deus tem medo do narcisista? Não tem, tá? Indo no caminho, aconteceu que chegando
perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu profetizo em nome de Jesus que você que é narcisista, e você que está me ouvindo aí, e é um narcisista evangélico, gospel, que está escondido na igreja, ou é um narcisista que ainda não se converteu, que em nome de Jesus você tenha um encontro real com Jesus, que Jesus te derrube do cavalo, tá? Porque tu tá incomodando na sociedade, que o Senhor Jesus te derrube do cavalo e tu tenha um encontro daqueles que não tem rota de fuga. Tu vai ter que encarar o Senhor, tá? Em nome de Jesus, que tu tenha um encontro com Deus, tá? E ele disse: quem é? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é dar coices contra os agrilhões. Quer dizer que Jesus te pega e não adianta dar coice, tá? Não adianta tentar fugir. Ele vai te pegar e não tem rota de fuga. Não vai ter, em nome de Jesus. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E lhe disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Tá? Então, esse poder que tu acha que tu tem, que Deus tire a tua manipulação toda e te faça andar guiado até tu te arrepender, tá? Em nome de Jesus. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor lhe disse em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E ele disse: o Senhor, levanta-te e vai. O Senhor disse para ele, né? E vai à rua chamada à direita e pergunta em casa por Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver, tá? Então Deus já quebrou o Saulo, jogou a cara dele no chão e já colocou os dons, tá? Que ele já viu Ananias, ele já teve a revelação lá, enquanto cego, tá? E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus, né? Vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, tá? Então, em vez de incomodar tudo que a gente colhe, que a gente planta, a gente colhe, tá? E tudo que tu colhe é porque tu fez. Então, em nome de Jesus, que tu que tá me vendo aí que é narcisista e acha graça, tá adorando, que tu venha colher trabalhando pro Senhor, porque Saulo se torna Paulo e é o maior dos apóstolos, tá? Então, que todo o estrago que tu fez na vida das pessoas, que tu possa retribuir através da tua colheita fazendo o bem e por fim ser salvo. Em nome de Jesus. Então Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como se que umas escamas e recuperou a vista. Então levantou-se e foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos. E aí para frente, Deus troca o nome, Saulo se torna Paulo. E aí você vai ver ele na história toda, padecendo, sendo preso. Por quê? Porque o que tu fez, tu tem que colher. E ele colheu, mas colheu para a glória de Deus, né? Que é o nosso irmão Paulo, que vamos encontrar na glória, que você também
possa ser salvo e não vá para o inferno, né? Como eu falei no outro vídeo que o inferno tá cheio, que você não venha para as fileiras do diabo, para as fileiras da morte eterna, mas que tu esteja nas fileiras da vida eterna, tá bom? Então não fica se achando que Deus não pode te derrubar, que Ele te derruba do cavalo também, tá bom? Então é só isso hoje. Um beijo, tchau.